E eu não acredito ainda como que colocaram esse árbitro aí pra apitar na Copa do Mundo. Pelo amor de Deus. E olha que é um dos melhores árbitros, dizem que é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Prejudicar o Flamengo dessa maneira, isso daí vai custar muito caro pro Flamengo essa derrota. O Flamengo perdeu pro Fluminense, na minha opinião, foi prejudicado pela arbitragem. E eu quero que você vá aqui rapidinho nos comentários e escreva aqui a sua opinião, ou a sua revolta, ou a sua indignação, porque infelizmente o Mengão perdeu pelo fato de, claro, o Flamengo jogou, até pressionou o Fluminense, faltou um pouco ali na pontaria, acertar mais ali a finalização, mas foi prejudicado pela arbitragem. Aquele primeiro gol já abriu as portas para o Fluminense, porque o Flamengo precisaria sair mais para poder virar a partida. Então, na minha opinião, o Flamengo foi sim prejudicado pela arbitragem. Eu quero que você, torcedor, vai aqui, deixa o like no vídeo e vai aqui embaixo e coloque aqui a sua indignação, o seu comentário, para que a gente possa entender se o pensamento do torcedor também é o mesmo que a gente está falando aqui. Bora reagir mais um vídeo, créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil. Vamos ver o que o Pascoalzinho falaram, os comentaristas da ESPN Brasil falaram referente a essa derrota do Flamengo. Sabe jogar contra um Flamengo que para mim teve as grandes chances, depois que sai o segundo gol, as expulsões, muitas coisas aconteceram, ficou uma trocação muito grande, mas dentro do jogo é um Flamengo tendo as chances, imprimindo aquele seu ritmo, alguns jogadores um pouco abaixo, mas tendo grandes oportunidades. A gente estava brincando, que estava lá na redação, né? Não, mas o Felipe Melo entrou, deu aquela arenga das expulsões. Sim. Do Marinho com... E olha... Não era pra ele ter sido expulso. Mas o Manuel não teve culpa nenhuma naquilo ali, hein? O Manuel foi expulso, mas não tinha culpa sobrou nenhuma. Pro Manuel, coitado. Sobrou pro Manuel. Foi o Cano, né? Ele foi jogado em cima do Marinho. E o Manuel, ele foi porque ele estava na frente. O Cano empurrou, né? Agora, o Fluminense parece que sabe o caminho contra o Flamengo. Primeiro, tirar o time do Flamengo do eixo. Tirar o time do Flamengo do raciocínio, né, da cabeça fria. O Fluminense consegue. Depois, tem uma chance e faz o gol. Impressionante. Aí até então as grandes jogadas eram do Flamengo com o Pedro jogando muito, né? Não, o time do Flamengo fazia uma partida legal. Só que é consumido no psicológico. Aí você vai no segundo tempo. 3 minutos de posse de bola. Tu não tá mais comigo, o segundo gol do Fluminense foi... não tá mais comigo, não tá mais comigo, sai a falta. O Flamengo tomou um totó do Fluminense no segundo gol. Saiu a falta, quem que tava marcando quem? A zaga estava onde? Os volantes estavam onde? Ninguém marcando ninguém, saiu o segundo, uma bagunça. Sim. E o time do Flamengo não é bagunçado, é o tal do psicológico. Tava todo mundo querendo definir, tava todo mundo querendo fazer um gol. E aí sai o segundo gol do Fluminense e o Fluminense joga como gosta, fez o placar. Parabéns, foi um grande jogo. É legal ver jogo assim. É bonito ver jogo assim, mas o Fluminense sabe como ganhar do Flamengo. A gente tem uma tela que mostra um pouco desse retrospecto recente de como o Fluminense consegue se dar bem contra o Flamengo. Vamos ver, então, esses números para a gente conseguir, então, discutir. Olha só, confrontos entre as duas equipes nos últimos 2 anos. 2 vitórias do Flamengo, 2 empates e 7 vitórias do Fluminense. Tem explicação isso, Zinho? Porque, assim, são times diferentes, com treinadores diferentes, só uma coisa que não muda. A vantagem financeira do Flamengo e os elencos do Flamengo, né? Mas, mesmo assim, o Fluminense tem tido vantagem. Por quê, hein, Zinho? Pode ser muito por isso que o Pascoal falou, né? Saber jogar esse jogo, o clássico, a rivalidade... tentar desequilibrar o Flamengo, que tem um elenco melhor, que tem mais opções, o Dorival. Em outras épocas aí desses compromissos todos também tinha, mas se concentra mais para o jogo, se defende melhor, coloca uma intensidade de jogo maior, uma marcação forte, uma disputa mais forte também, não dá muito espaço. Mas assim, se a gente for analisar o jogo... é aquele vale detalhe, né? A bola não entra, tudo muda, porque o Flamengo teve chance para ganhar o jogo. Agora, se você não faz os gols, num jogo de equilíbrio, num jogo que você tem um Fluminense com bons jogadores, que quando tem a chance faz os gols, aí tem essa disparidade aí. O Fluminense tem aproveitado melhor os clássicos. A gente pode analisar que vários casos, não jogou time titular de um, não jogou de outro, poupou, era carioca, mas não interessa, o Fluminense está vencendo, inclusive venceu o Campeonato Carioca desse ano, em cima do Flamengo. Então, assim, há sim um controle emocional ou
uma disposição e um foco maior do Fluminense para o Clássico. Mas, volto a dizer e repetir, no Clássico de hoje, o Flamengo teve oportunidade. Criou chances para isso, não aproveitou. E aí, nesses detalhes, é pênalti, não é pênalti? Teve pênalti antes, não teve? É as discussões que um grande clássico, a polêmica que um grande clássico tem e que às vezes muda. Numa interpretação, num movimento de um árbitro, numa expulsão, num esfriar um jogo, isso tudo conta e o Fluminense aproveitou melhor. Agora, o Zinho, mais cedo, ele falou o seguinte, né, que o campeonato acabou para o Flamengo. Acabou, pessoal. Nesse momento, o Flamengo está 10 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, está empatando com o Santos, então está indo a 55 pontos. O Flamengo tem 45. O Fluminense agora está a 7 pontos do Palmeiras. Faltam 11 jogos, né? Faltam 11 jogos. Acabou essa história de sonhar com o título brasileiro? Pode esquecer, só nas Copas? O problema, Bruno, não é o Flamengo. O problema chama-se Palmeiras. Porque se o Palmeiras continuar olhando para frente, ele vai ganhar o campeonato. Agora, se ficar se preocupando com os times de trás, aí pode até ter uma complicação, um pouco de complicação. Não acho. Nem olhando para trás. O Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Agora serão 11 jogos com o time força máxima. Você não tem 11 jogos com o time joga meio time aqui, 8 jogadores ali de reserva, entre aspas, né? Porque o Palmeiras tem bons jogadores. Você não tem essa mescla mais. O Abel tem e pode colocar os 11 em 11 jogos. O Palmeiras, o melhor Palmeiras. Pode descansar, pode fazer tudo. Então, assim, eu acho bem difícil porque o Flamengo depende de outros resultados, não depende só dele. O Flamengo teve a chance, né, de aproximar. O Flamengo teve a chance de se aproximar. O Palmeiras deu uma brecha, né, enquanto estava disputando outras competições, e aí o Flamengo teve o jogo contra o Goiás, jogo contra o Ceará, né, aquele time alternativo contra o próprio Palmeiras, que era um confronto direto. Então, assim, com relação ao Flamengo e Palmeiras, né, Bruno? A pontuação aumenta nesse momento e os jogos diminuem, né? Exatamente. Então, assim, é lógico que tem campeonato. E vai acabar aquela conta que é a seguinte, na época do Paulo Souza eram tantos pontos, agora diminuiu. Era isso. Agora não tem mais. É a pontuação ali que o time do Dorival... E os compromissos que os times têm na frente. E os compromissos que o Zé falou que o time tem pela frente. O Flamengo tinha ficado a 12 pontos do Palmeiras, quando o Paulo Souza era o treinador. Ficou a 12 pontos. Mas o Flamengo conseguiu dar uma arrancada e veja como é que são as coisas. Com o time considerado reserva. Quando botou o time titular, hoje não conseguiu o resultado. Se eu não me engano, Pascoal, peço perdão aí, porque a memória já não tem, né, não é mais a mesma, né? A idade chega, às vezes é complicado. O Flamengo, quando enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque, se tivesse vencido, a diferença, se eu não me engano, na rodada seguinte, você cairia para acho que 5 pontos. Para 4 ou 5, exatamente. 5 pontos, alguma coisa assim. Então, assim, o Flamengo teve a oportunidade. Contra o Ceará cairia para 4 também, né? Sim. Que o Flamengo põe o time reserva para jogar com o Ceará também. Ou teve ou nem só o time reserva que vinha jogando, né? Um time até com aqueles caras que tinham acabado de chegar, o Varela, também né? Os que ficaram fora por conta de cartão, a dupla de zaga titular jogou no Campeonato Brasileiro, Pedro e Gabigol jogaram pelo Campeonato Brasileiro, porque não jogariam na Libertadores. Thiago Maia ficou fora. Então, por conta de não tomar o terceiro cartão e ficar fora da decisão da Libertadores, a gente entende tudo isso, né? Claro. A gente entende tudo isso, mas a gente é capaz de ver, inclusive no aspecto físico, um decréscimo do Flamengo na partida de hoje. Porque o Flamengo se dedicou tanto, buscou tanto para empatar o jogo, quis tanto empatar o jogo, que chegou uma hora que ele não tinha mais força para sair para empatar. Sim. Faltou perna nesse momento final da partida. E temos que falar muito do Fluminense, vamos falar também muito do Paulo Henrique Ganso, muito do Cano. Show do Ganso, hein? Jogou muito. O Ganso antes da gente falar do Ganso, não jogou, vamos ouvir o Dorival, o Pascoal. Depois a gente fala do... De estar se entregando a todo momento, buscando com intensidade o melhor resultado possível. E num dia onde as coisas não aconteceram, nós acabamos amargando aí uma derrota. Dorival, boa noite aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Falar um pouco de como planejar esses próximos 40 dias, né? Nas últimas semanas você algumas vezes foi questionado da questão da escolha do time e tudo mais, mas imagino que agora é tudo meio que pensado para que tenha todo mundo no melhor nível possível nessas 3 datas decisivas. Como equilibrar isso, como de repente já abrir para o torcedor que às vezes questiona tanto de que o foco é mesmo essas 3 datas e você vai mesclar, enfim, falar um pouco desses 40 dias pela frente, essas tomadas de decisão para ter todo mundo
100% quando é necessário mesmo, quando é decisivo. Olha, ok, a ideia é essa. Em momento nenhum ela foi diferente, né? Nós temos que fazer de tudo para que cheguemos nos momentos mais importantes, nas datas mais importantes, em totais condições, com todo mundo recuperado, todo mundo à disposição, e corrigindo pequenos problemas que venham sendo apresentados. Mas eu acho que nós pensaremos rodada a rodada, jogo a jogo, porém sempre estando atentos às datas principais que serão importantes e decisivas. Eu acho que em momento nenhum nós deixamos de pensar dessa forma, sempre tivemos todo o cuidado possível para que nós sempre tivéssemos em campo uma equipe forte, uma equipe definida e decidida à busca de resultados. E não vai ser diferente, acho que não. É um pouco preocupante, não sei se isso preocupa você, sobre o Arrascaeta. Você falou que ele já vem convivendo com alguns problemas. Ele já vem num histórico de sempre que volta da seleção do Uruguai, passa por um período fora de campo por lesão. Você conversou com o departamento médico do Flamengo para que eles conversem com o DM do Uruguai também, para que alguma coisa seja feita em relação a isso? Isso tudo ele é alinhado diretamente. Doutor Tanuri está em contato direto com todo o departamento médico de todos os clubes. E isso foi passado. O que nós queremos é evitar uma situação que realmente nós percamos um jogador num momento como esse. Por isso, todo o cuidado está sendo dispensado ao Arrasca. É um incômodo que ele tem, ele vai conviver com isso até o final do ano. Não temos um outro caminho. Então, para que isso seja uma situação em que nós possamos estar sempre ali equilibrando, teremos momentos que nós necessitaremos, mesmo a contragosto, de repente tirá-lo das partidas ou que ele fique uma partida fora. Isso daí vai ser um fato. Agora ele tem um momento com a sua seleção. Nós temos que ter cuidado. Assim como todo cuidado aqui foi prestado, com certeza ele está orientado, e o próprio departamento médico da seleção uruguaia. Então, nós estamos tendo esse cuidado com todos os atletas e eu não tenho dúvidas que chegaremos com todos eles em totais condições para as datas principais. Com relação à derrota, o Fluminense teve méritos. Nós nunca podemos tirar os méritos de quem alcança gols, de quem busca gols. Foi um bom jogo, um jogo bonito, um jogo disputado, um jogo em que as duas equipes se entregaram. Hoje o Fluminense foi mais feliz e nós temos que reconhecer aquilo que eu falei. Uma derrota ela tem também que ser respeitada, mesmo que seja muito amarga. Obrigado a todos. É isso, obrigado, Michel. Dorival. Fim da entrevista coletiva. Muito bem a entrevista coletiva, então, do Dorival Júnior. Vamos acionar já o Pedro Henrique Torre direto lá no Maracanã, para a gente repercutir essa entrevista. E, Pedro, a gente sentiu, assim, uma preocupação, claro, com essa questão dos 40 dias, né, até as decisões. Mas aí 40 dias pensando em decisão de Libertadores, certo? Porque Copa do Brasil é menos, são 30 dias. Mas uma questão também aí que preocupa é essa do Arrascaeta, né? Porque hoje ele tinha plano aí de jogar só 45 minutos, essa questão do Pubis ainda incomoda o Arrascaeta e, consequentemente, o Dorival, Pedro. Tudo bem, Bruno? Muito boa noite para você, todos os amigos aí do Sport Center. É verdade, a preocupação do Flamengo agora passa basicamente a ser mesmo as Copas, né? Daqui a pouquinho, mais um pouquinho, né? Menos de um mês tem o início da decisão da Copa do Brasil. E aí, pouco mais ali, um mês e meio, a gente pode dizer assim, tem a decisão da Copa Libertadores. O Flamengo já começa a guardar num potinho ali todo o seu time titular, né? É essa a grande preocupação, esse time hoje que perdeu a invencibilidade aqui, depois de 19 jogos o Flamengo vinha em sequência, misturando tudo ali, time titular, time reserva, time de Copas, time de Liga. O Flamengo perdeu a invencibilidade depois de 19 jogos aqui no Maracanã para o Fluminense. Mas o Flamengo começa a se preocupar, como eu disse, porque quer ter todo mundo inteirinho. Eu sempre falo aqui nas entradas que tenho aqui durante a programação, que a grande preocupação do Flamengo é porque lembra muito do ano passado, quando chegou, você estava lá comigo, né, Bruno, em Montevidéu, como o Flamengo chegou às condições físicas da equipe naquela final contra o Palmeiras. Então isso bate muito no ninho do urubu internamente, todo dia, então o Flamengo quer ter os jogadores em grandes condições. Só que
as situações vão acontecendo, a temporada vai andando. Então o Flamengo, por exemplo, no jogo contra o Goiás, saiu atrás, teve que colocar o Arrascaeta em campo, não tinha Pedro nem Gabigol, então vai tendo que recorrer aos seus jogadores para conseguir também os resultados e não deixar a pressão aumentar nessas condições. Então o Flamengo vai tendo que utilizar os seus jogadores, sacrificar um pouquinho, vamos dizer assim. Então é mais nessa toada que o Flamengo está tentando trabalhar e resguardar os seus jogadores. Agora vai ter 10 dias aí de descanso até o próximo jogo, no dia 28 contra o Fortaleza, fora de casa, mas não vai ter 6 jogadores contra... não vai ter 6 jogadores, o pessoal está animado aqui do lado de fora aqui do Maracanã. Pessoal, o Flamengo vai ter 10 dias, mas não vai ter alguns jogadores que vão para a data FIFA. Entre eles, o Arrascaeta, que está convocado para a seleção uruguaia. Arrascaeta, Varela, com a seleção uruguaia, o Pedro e o Everton Ribeiro com a seleção brasileira, o Vidal e o Pulgar com a seleção chilena. Então esses jogadores não ficam no ninho do urubu fazendo tratamento, descansando, enfim, se alimentando corretamente ali no dia a dia do Flamengo, sob o controle exatamente do Flamengo no dia a dia. Então é uma preocupação do Flamengo para a sequência da temporada. Folga amanhã e terça-feira, justamente para descanso, ficar um pouco mais com a família. A sequência vem sendo muito pesada mesmo, jogos a cada 3 dias, o Flamengo em 3 frentes. Então agora o Flamengo vai dar 2 dias de descanso para o elenco e aí retoma quarta-feira à tarde no Ninho do Urubu para continuar a preparação, como eu disse, próximo jogo dia 28 lá em Fortaleza, contra o Fortaleza. Esses jogadores não vão estar à disposição, a logística é muito complicada, inclusive, e até por conta disso, né, Bruno? Essa questão de você não sacrificar os jogadores. Não adianta trazer o Arrascaeta correndo da Europa, onde vão ter os amistosos de data FIFA e tudo mais, se você quer poupar o jogador. Então o Flamengo, a partir de agora, vai dosar demais, até pela distância no Campeonato Brasileiro, vai dosar demais essa energia. 12 de outubro, 19 de outubro, 29 de outubro, as datas importantíssimas nessa reta final de temporada para o time rubro-negro. É isso aí, nação. Então deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações e deixa seu like é muito importante porque isso ajuda o nosso trabalho assim aqui no nosso canal. E vai aqui embaixo nos comentários e coloque sua opinião referente à partida. Minha opinião é essa, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem.